Olá, eu sou Isabel Cristina Tomazella, tenho 66 anos, moro em Franca, São Paulo e sou holo 16. Antes de me tornar uma holococriadora, eu era uma pessoa que acreditava na vida, no potencial inerente de cada ser humano, acreditava que a gente pode conquistar, sempre acreditando na lei da atração, porém subestimando meu próprio potencial, acomodando na minha vida mais ou menos e levando, empurrando com a barriga. Aí um dia eu assisti um podcast da Elaine e fiquei maravilhada, emocionei muito com sua história. Depois eu entrei para o Holocine, tive a oportunidade e fiz. Ah, que maravilha, experienciei, nossa, emoções incríveis. E vi o quanto que a gente pode, eu senti o quanto que eu sou capaz de ser mais e ter mais. E entrei para o holococriador. Através das técnicas diárias, eu vejo que eu estou mudando. Mas é muito visível em mim. Eu estou mudando a cada dia, sentindo mais coragem, mais força, acreditando que eu posso, que os meus objetivos estão bem próximos, me sentindo melhor, me sentindo a poderosa, a rica, vivenciando a cada dia isso. Sentindo que eu posso. Porque quando falava em dinheiro, riqueza, até pelas crenças limitantes, eu colocava uma barreira. Então eu vi que eu também posso. E a cada dia eu estou mais forte, eu estou mais corajosa, eu tenho mais a certeza de estar no caminho certo. E o que eu posso dizer às pessoas que essa é uma oportunidade incrível para nós resgatarmos tudo isso de dentro de nós. Porque esse potencial está aqui, apenas bloqueado pelas nossas crenças limitantes. Mas nós podemos mais. Então façam esse curso da Elaine. A Elaine, olha, está dando de mão beijada. Ela estudou tanto para isso e nós temos isso aí, passo a passo de como conquistarmos tudo isso. Isso é uma oportunidade que cada um de nós tem de fazer o melhor por nós mesmos. Entra no curso da Elaine porque é fantástico. Você vai conseguir ter essa vida incrível, que eu já sinto que eu estou no rumo, que eu estou nessa energia, porque todos nós somos dignos de vidas incríveis. Eu sou digna de uma vida incrível e preciso e vou conquistar. Meu nome é Gisele Souza, eu tenho 40 anos e moro no Rio de Janeiro. A minha jornada com a Elaine começou em agosto de 2022, quando eu estive num evento presencial em São Paulo do Marcos Strider, onde a Elaine Ourives levou uma palestra incrível e eu nunca tinha ouvido falar de Elaine Ourives. Naquele dia, a ferramenta que a Elaine aplicou ali ao vivo no palco mexeu com alguma coisa dentro de mim e a partir de então eu passei a acompanhar os conteúdos da Elaine, tanto no Instagram como no YouTube. Eu passei a entender que tudo que a Elaine falava vibrava e tinha muito a ver com tudo que eu acreditava, mas que eu ainda não tinha conhecimento, né? Sobre as ferramentas, sobre a ciência por trás de tudo que a Elaine ensina. A partir de então, eu comprei o Holococriação, eu sou Holo 10, e a partir da vivência das técnicas, a partir do conteúdo, eu comecei a enxergar um mundo totalmente diferente. Eu, na época, vivia um casamento que já estava falido, um casamento que me fazia sofrer, um casamento que, por conta das coisas que aconteciam, eu me descobri com uma tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que passou a me sacrificar muito, seja fisicamente, seja de saúde. Com tudo que a Elaine passou a ensinar, né, no holo, eu comecei a dizer não para as coisas que me faziam mal, para as coisas que me colocavam para baixo, para as coisas que me adoeciam, para as coisas que me deixavam escassas, para as coisas que eu não suportava mais viver. Em janeiro de 2023, eu ganhei uma cirurgia plástica completa,
uma coisa que eu jamais poderia imaginar, que não era uma meta, né, plausível para mim, e eu ganhei. Eu coloquei silicone, fiz lipo, fiz abdominoplastia. Hoje eu tenho o corpo dos meus sonhos. Isso foi uma cocriação a partir de tudo que eu aprendi com a Elaine. Eu terminei meu relacionamento, passei por aquele caos, né, que o próprio holo ensina que a gente vai passar. E hoje eu tô na melhor fase da minha vida, eu tenho o corpo dos meus sonhos, a minha família, o meu filho tá transformado. Eu tenho um filho de 7 anos que se chama Enzo, que sofria muito com o relacionamento que a gente tinha em casa, no casamento. Hoje eu moro no apartamento, perto da praia, do jeito que eu sempre quis. Lógico que a gente tem sonhos maiores. Hoje eu sou mentora de mulheres, hoje eu sou consteladora familiar e consigo transbordar tudo que eu aprendi com a Elaine na minha vida. Eu tenho certeza que tem muito mais me esperando. Eu usei um vestido preto de brilho no meu primeiro evento presencial que eu estive em São Paulo, e esse vestido eu cocriei no Cocriador Milionário de 2022. Em agosto de 2023, eu realizava o meu primeiro evento presencial para mulheres. E eu sou muito grata a Elaine. Elaine, eu te amo. Eu faço parte aí do Holocine como histórias que inspiram. E hoje eu ajudo crianças e mulheres, meninas, mulheres, crianças a vencerem o abuso sexual e a violência doméstica. Elaine, eu te amo. Oi, meu nome é Elaine Souza, eu estou com 36 anos, eu sou daqui da cidade de Paranaguá, Paraná, e eu sou do Holo 14. Como é que eu era antes do Holo 14? O meu objetivo foi para prosperidade. Só que eu, Elaine, antes do Holo, eu era uma pessoa travada para movimentos de dança, né? Então, toda vez que eu ia fazer técnica, eu não tinha esse movimento de sentir alegria, né? Do dançar, do pular. Eu não conseguia. Realmente, isso para mim é algo assim que era uma trava mesmo, né? Era uma trava. E eu já venho buscando esse desbloqueio há algum tempo, mas isso realmente, né, eu só consegui fazendo a técnica Hertz, fazendo o Holo 14, e consegui esse destrave. E aí ali fazendo, eu lembro que quando eu fui fazer o ponto da alegria, nos primeiros dias ali eu só chorava, né? Eu ia fazer o ponto, eu sou alegria, mas eu chorava demais. Mas eu fui determinada a fazer. E eu fui fazendo, e aí um determinado dia eu vi assim, eu não tô mais chorando, realmente. Aí eu consegui sentir alegria, eu consegui levantar, eu consegui dançar, e houve essa destrava, sabe? E aí houve oportunidade também de estar no Co-Criador Milionário, que foi uma cocriação, né? Foi a primeira vez que eu fui, eu não conhecia como é que era, mas ali eu visualizei que eu estaria lá próximo ao palco, dançando, muito feliz, muito alegre, dançando. E realmente se materializou, realmente aconteceu, né? Eu fui no Co-Criador Milionário, e ali no movimento de dança, o apresentador, a Elaine, a Jaque, ensinando esses movimentos que foram importantes para mim, eu aprender os movimentos. E aí aconteceu, um dos dias houve uma movimentação e eu estava próximo ao palco, e houve o resgate de uma criança interior de liberdade. Eu sentia liberdade, eu consegui sentir alegria, e eu pulava, eu dançava, né? E de lá para cá, não tem mais trava nenhuma dessa tristeza, dessa trava que me deixava, né, paralisada. Hoje eu faço a técnica, hoje eu tenho esse movimento, essa alegria de dançar, né? Então eu recomendo demais, né, você sentir, eu recomendo demais as pessoas sentirem essa liberdade, né, sentir essa alegria pela vida, sentir, e aí assim a vida começa a fruir, você sentindo a alegria e a liberdade. Eu amei demais esse movimento que agora eu tenho, né? Que antes do Olo eu não tinha.
Olá, eu me chamo Bruna Letícia de Castro. Eu tenho 39 anos e sou aqui de Franca, interior de São Paulo. E sou Holo 16, com muito orgulho e muito amor. Quando eu busquei o Holo Cocriação de Sonhos e Metas, eu vivi uma situação de extremo desespero para entender o que eu estava fazendo com a minha vida, que ela não saía do lugar. Por mais que eu prosperasse, entre aspas, por mais que eu conseguisse evoluir, fazer cursos, sempre tive um propósito incrível, eu vivia com uma questão muito ridícula com o dinheiro. Naquela situação sempre de gata borralheira mesmo, sabe? Cinderela mesmo. Eu nunca consegui me enxergar. Eu vivia frustrada dentro de mim com uma situação, sentimentos de culpa, vítima, mágoa, tristeza, que enraigava no meu ser. E mesmo as pessoas dizendo que eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, animada, com uma desenvoltura incrível, boa em comunicação, eu não conseguia fazer a minha vida sair do lugar, eu não conseguia enxergar onde eu estava errando, porque que eu vivia preocupada, fora a ansiedade desesperadora que sempre me dominou. Não dá para explicar em palavras o que é assistir cada aula do Holo Cocriação. O que é sentir em cada fala da Elaine a dedicação que ela tem em transmitir para o mundo aquilo que transformou a vida dela. E isso... Olá! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Obrigada por vocês estarem aqui. Eu resolvi fazer esse encontro que não estava marcado, que não estava planejado nem na programação de vocês, justamente porque eu entendi ser o melhor caminho para poder responder dúvidas, porque de fato, na live passada ao vivo, eu percebi muitas perguntas e eu estava louca para responder. E aí no meio da aula eu não consigo de fato responder essas perguntas, né, sobre holococriação, sobre as dúvidas que vocês têm, né, de continuar estudando, de ir para o próximo curso. Uma vez que ali é aula, eu posso confundir todos os colegas se eu aprofundar esse conteúdo, como também as dúvidas que chegaram depois. Então, para vocês entenderem o que é esse encontro, tá? Esse encontro aqui é para responder as dúvidas de vocês, tá? Perguntas que vocês foram fazendo no nosso chat, nas aulas ao vivo, perguntas que vocês mandaram, né, no nosso... Assim, que vocês mandaram no nosso formulário. Então, eu resolvi fazer esse encontro que não estava planejado para responder dúvidas exclusivamente de quem está no nosso grupo de pré-matrícula. Uma vez que são milhares de alunos e na aula eu não consigo. Então, trazendo inclusive para vocês essa oportunidade de fazer a tua pergunta e eu conseguir respondê-la, tá? E uma das perguntas sou muito calada, faço tudo em pensamento, vai dar resultado? Pelo que eu entendi dessa pergunta, é uma pessoa que não verbaliza, que não fala, ela fica fazendo tudo em pensamento, tá? Então, dificuldade de falar em voz alta é aquilo que ela nos colocou. A pergunta da colega sempre é um desbloqueio para você também. Então, presta atenção, porque cada resposta vai te trazendo novos níveis de consciência. Na hora que você entendeu, você grita bingo, tá? Eu fazendo o holo atinge meu esposo, eu não sei o que seria atinge, se é algo negativo ou positivo, que é uma palavra aberta. Mas se você está dizendo que você fazendo o holo, você pode melhorar teu relacionamento, se ele tem impacto sobre a tua família, sobre toda a tua família, porque quando você muda, todos ao teu redor vão mudar, né? Então vamos para a resposta da colega. Sou muito calada. Quando você diz que você é calada e faz tudo em pensamento, aqui primeiro nós temos um bloqueio, que é o meu papel identificar, né? Como mestra, como psicanalista, como terapeuta, como treinadora, todas as perguntas me fazem a todo momento buscar, identificar qual é o bloqueio oculto, porque essa é a minha expertise. Qual é a prisão que você está bloqueado? Então, o bloqueio oculto é o medo inconsciente de você existir publicamente. Olha só, quando você falo tudo em pensamento e não gosto, tenho dificuldade de falar em voz alta, na verdade você acha que é algo banal, não é? Inconscientemente, você já esconde um bloqueio. O bloqueio inconsciente de existir publicamente. Você não existe, você é invisível, tanto que você nem fala. Tanto que você sequer verbaliza, tanto que você nem abre a boca para falar. Porque em algum momento da sua vida, falar gerou constrangimento, crítica ou rejeição. E o corpo aprendeu em silêncio.
o teu corpo entendeu que silenciar é proteção. Ai, não é não. Eu só te fiz uma pergunta para saber se eu tenho que verbalizar. Amor, cai na realidade. Quando você quer existir, você grita pro mundo em voz alta o quanto você é merecedor de uma vida extraordinária. Por que você quer calar a tua voz, calar o teu dom, calar o teu brilho? Por que você quer ser invisível? Porque você quer passar despercebido? Você pode achar que é só uma pergunta. Não é. Psicanaliticamente o que está por trás disso, inconscientemente o que está por trás disso. O teu corpo aprendeu que silenciar e calar é proteção. Porque lá na tua infância foi dito, cala a boca. Cala a tua boca, não fala, fica em silêncio. E você entendeu que silêncio era melhor para você se proteger. Então essa programação determinou, inclusive, onde você está, quem você é e por que a tua vida é o quê? Eu nem te conheço, é invisível. Eu sei que você tem problema de dinheiro, eu sei que você é invisível, eu sei que você tem problema no amor, eu sei que você tem problema com o teu propósito de vida. Por quê? Porque a tua pergunta porta exatamente teu bloqueio. Essa programação nasce na infância, quando você criança foi interrompida, ignorada, ou sentiu que a tua voz não tinha espaço. A prisão emocional é o autopagamento, o sabotador, a inibição da expressão que te mantém invisível. Você age assim porque você acredita que aparecer é perigoso. Se continuar, você criará apenas dentro da tua mente, sem materializar nada. No holococriação, você pode falar baixinho, você pode falar em silêncio, mas isso não é o ponto que eu estou te respondendo, eu estou te curando para a tua vida toda. O holo vai te ajudar, sem dúvida, mesmo que seja em silêncio, mesmo que você verbalize. Sabe o que eu falo para os meus alunos? Liga o chuveiro, liga a torneira. Saia de carro. Quantas eu saí de carro com as janelas fechadas gritando, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou próspera, eu sou rica, gritando a ponto de ficar sem voz. Então começa a gritar para o mundo que você é merecedor do extraordinário. O holo reprograma sim essas expressões, essa presença e a segurança corporal com a técnica, levando o teu inconsciente a autorizar a tua voz. O exemplo da Isabel foi o quê? A Isabel não aparecia, não falava, era invisível. Quem ela é hoje? Vocês viram o depoimento dela na última aula ao vivo? Então, por trás da tua pergunta, tem o que para mim é mais fascinante como terapeuta, como psicanalista, como reprogramadora de inconsciente. Eu já te falei quem eu sou. Eu sou, há muitos anos, uma caçadora de bloqueios. Eu sou fascinada em descobrir o que está oculto por trás de uma pergunta. Identificar o que existe por trás do que eu não estou vendo, o que é inconsciente, que eu tenho o dever de trazer à consciência. Enquanto algo é inconsciente, é oculto, você permanece vibrando naquele problema, naquele bloqueio e culpando o mundo, achando que o mundo tem culpa, ok? Próxima pergunta. Existe um acompanhamento individual ou é tudo em grupo? Amor, acompanhamento individual é pago individual. Certamente não seria o valor de um curso. O atendimento, o holococriação é em grupo, logicamente, pelo valor simbólico que você paga praticamente do holococriação. Lembrando que o holococriação é pago, o Holocine é totalmente gratuito. Lembrando que vocês estão dentro do Holocine, que é um treinamento totalmente gratuito. E eu falei para vocês que o próximo nível, o nível avançado, o método de reprogramação de frequência vibracional, de desbloqueio de prisões emocionais é o holococriação. O Holocine identifica, ativa, desperta e te dá um diagnóstico daquilo que você tem, como que é a tua vida, como que você criou isso, quais são os bloqueios, mas aonde está o tratamento, o antibiótico, a cirurgia, aonde está a reprogramação? É no próximo nível, é no holococriação. Para quem quiser continuar, o Holocine é gratuito, você vai comprar o holococriação se você quiser. Eu estou esclarecendo dúvidas sobre o holo para aquelas pessoas que perguntaram, para as pessoas que vão continuar, que querem mudar, que não vão mais aceitar a vida que elas têm, principalmente sabendo o que você tem que tratar, o que você tem que curar e o passo a passo para isso. O médico te deu o diagnóstico, amor, você está com gripe, agora você tem que tomar um antibiótico, e se não melhorar, você vai ter que tomar uma injeção.
Nós vamos ter que fazer uma cirurgia se não melhorar com esse tratamento aqui. Isso é o holococriação. Entenderam? Então, existe acompanhamento individual? Não. É óbvio que não. Acompanhamento individual é mentoria. Custa R$50.000 a mentoria 1000 Hz. 50 mil. Se você quiser ir para a mentoria, é R$50.000. Qual é o valor de holococriação? 12 vezes de apenas R$199. O atendimento é em grupo, mas existe logicamente que um tratamento individual, mas você não vai ser atendido logicamente individual por ninguém. Mas o método, ele tem um atendimento individualizado, mesmo que seja em grupo, cada aluno se sente totalmente individualizado, com as suas dúvidas respondidas. Para isso nós temos uma estrutura de suporte gigantesca. Mas agora para com tudo, tá? O mais importante é por que você fez essa pergunta? Porque esse é meu papel aqui. Por que você fez a pergunta? Essa pergunta carrega a crença de que você não consegue sustentar processos sozinha. Geralmente criando histórias onde o apoio emocional vem inconsciente ou ausente. O ponto cego que você precisa entender é que se alguém está te segurando o tempo todo para não cair, você vai cair. Você é dependente de alguém. Você depende do outro. A prisão emocional é a insegurança. Você já porta insegurança interna. Você já porta dependência de validação externa. E é sobre isso que você está sendo curado. Então você age assim porque você aprendeu que sozinho você não dá conta. Se você continuar, você nunca confiará na própria força. Então o holococriação é um treinamento em grupo, porém você é atendido individualmente, modo de falar. Nós temos suporte online e ao vivo, onde você faz a tua pergunta para o suporte, né? Você tem uma equipe, uma estrutura de tutores, de mentores, de Hollow Angels, de suporte para responder individualmente, sim, toda dúvida e qualquer pergunta que você tiver. Mas você vai ser atendido por mim? Não, isso não. Eu sou tua professora, eu sou tua treinadora, eu sou a pessoa que dou aula. Eu não sento individualmente com nenhum aluno, a não ser dos nossos processos de mentoria individual. Então, o Holo oferece toda essa estrutura, que é aquilo que você precisa nesse momento. Próxima pergunta. Nós temos, a Jaque me lembrou de um detalhe muito importante. O holococriação, no holococriação, que é um treinamento em grupo, mas que vocês são atendidos individualmente por uma estrutura de treinadores gigantes, dentre esses, os nossos neuroterapeutas vibracionais Hertz, os nossos terapeutas formados por nós, atendem você em rodadas de terapia e de cura semanal. É lindo. Depois eu vou explicar para você sobre isso, tá? Que eu vou correr com as perguntas, tá? Minha agenda é bem cheia e às vezes eu não poderei estar nos horários exatos. É possível? O Holocine, ele tem atendimentos ao vivo, né? E o holococriação, ele tem agenda de suporte ao vivo, onde os profissionais estão lá te aguardando, mas tu não tem programação ao vivo diário, todos os dias, por exemplo. Então, não importa qual é a tua programação, você consegue fazer o holococriação no teu nível, tá? Desculpa, no teu tempo. No tempo que você tem 5 minutos por dia, então você vai dedicar 5 minutos, tá? Tem encontros ao vivo? Não tem. O holococriação está totalmente gravado, a estrutura validada cientificamente, todo ele bonitinho, não tem e não precisa. Não existe atendimentos ao vivo dentro do holococriação. Não existe aulas ao vivo dentro do holococriação. O que existe ao vivo e você participa se você quiser e se você conseguir, são toda a nossa equipe de suporte, todos os nossos neuroterapeutas, os tutores, os Hollow Angels, a Jaque, né? Que é a estrutura de suporte mega, ultra personalizada e muito avançada para que todas as tuas dúvidas possam ser acompanhadas e esclarecidas por uma equipe gigantesca de profissionais que trabalham diariamente no holococriação. Os encontros são ao meio-dia, alguns encontros são à noite, mas nós oferecemos isso para quem quer e consegue participar, tá? Aulas ao vivo com a Elaine não existe e não precisa. Todo o holococriação é cientificamente comprovado. Todo ele já está gravado, validado e comprovado. Então não existe aulas ao vivo, tá?
Ele é um método validado e comprovado cientificamente. Então, toda a estrutura, a jornada que você precisa seguir está lá redondinha. Mas nós temos os encontros com todas as pessoas que trabalham para que todas as tuas dúvidas, os bloqueios possam ser trabalhados, tá? O holo reprograma prioridade interna e organização vibracional. E isso só depende de você fazer aquilo que está lá, tá? Outra pergunta importante. Tenho 56 anos, sinto medo de não conseguir, mas dentro de mim existe um desejo enorme de perdoar as pessoas que eu ainda não perdoei, de mudar e viver algo diferente, tá? Será que ainda dá tempo para mim? Quando você faz essa pergunta, o bloqueio oculto aqui não é a idade. Porque se você tem 50 e poucos anos, você está na metade da tua vida, tem a metade da vida ainda pela frente, né? O que nós temos que olhar para você que tem mais de 40 anos é que a crença silenciosa de tempo perdido é o que está vibrando aqui em você, não é a idade. É a crença de tempo perdido. Você perdeu 50 anos da tua vida andando atrás do rabo. Literalmente repetindo processos, errando, carregando não perdão, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida de mediocridade. Você aceitou e agora você diz que não há tempo de viver o extraordinário? E se os próximos 5 anos da tua vida já valer pelos 50 que você viveu até agora? Isso é uma programação social, familiar, espiritual que te ensinou que depois de uma certa idade a vida entra em um modo de espera. E desejar mais é quase uma afronta. A crença nasce quando você ouviu ao longo da tua vida, agora é tarde, isso é coisa de jovem. Ou quando você passou décadas vivendo para os outros e adiando a si mesma. Então é lógico que você vai pensar isso. Você foi criando uma prisão emocional de renúncia tardia. É o sabotador disfarçado de maturidade. Você age assim porque você aprendeu que querer mais pode parecer egoísmo. Mas o que você não está vendo é que o perdão que você busca não é do outro, é de você. Por ter se abandonado durante 56 anos na tua vida. Você se abandonou por 56 e agora você me diz que será que é para mim? Se você continuar acreditando que o tempo acabou, você pode até sobreviver. Mas você vai carregar o corpo, na alma, a dor de não ter vivido o que você veio viver nessa vida. E é aqui que vem o mais importante. Enquanto você respira, o cérebro aprende, o inconsciente se reorganiza e a frequência muda. Porque Deus não cria pessoas para desistirem antes de se realizarem. Então o holococriação trabalha exatamente aqui no tempo psicológico, reprogramando a ideia de já passou, não é mais para mim, curando culpas antigas, restaurando a identidade e permitindo que você viva agora aquilo que você adiou por 56 anos. Você não chegou tarde, você chegou consciente no momento certo que você tem consciência para isso, ok? Outra pergunta, mesmo que eu não acredite, vai funcionar para mim? Eu não acredito muito, mas algo me diz para eu fazer. Como é que é o nome daquele menino que deu depoimento? Felipe? Se você está participando do Holocine, você viu o Felipe dando depoimento dele, que ele também não acreditava. E ele apenas fez aquilo que eu mandei. E ele usou exatamente esse termo. Quando você me olhou e falou, o holococriação não depende do que você pensa dele. Ele vai funcionar igual, porque ele é científico. E ele funciona para todas as pessoas, basta fazer. Faz o que eu estou mandando, apenas o que eu estou mandando. Sabe uma mãe que manda no filho, quem manda aqui sou eu, faz o que eu estou mandando porque eu sei o resultado? Ele foi lá e fez. Ele entendeu literalmente que a mãe dele é um homem mais velho do que eu, dizendo, quando você olhou e falou, faz o que eu estou mandando, nem que esteja para provar para mim que eu estou errada, faz o que eu estou mandando e acabou. Para de historinha, faz o que eu estou dizendo, vai lá e faz para provar para mim que eu estou errada, se é isso que você precisa. Não tem erro. 1 mais 1 é 2 e ninguém no planeta vai encontrar outro resultado. Como é que você não entendeu ainda? Qual é a possibilidade de 1 mais 1 não ser 2? Não existe. O que significa? Se você entender qual é teu despertar, o que você veio fazer no mundo e fazer o que tem que ser feito, qual é o resultado que você vai ter? Eu vou ganhar na Mega Sena?
Não faço nem ideia. Eu não estou te vendendo os números da Mega Sena. Se eu soubesse os números da Mega Sena, eu iria te dar? Não. Eu iria jogar e ia ganhar tudo pra mim. É óbvio. O que eu estou te ensinando? Reprogramar a tua frequência, mudar a tua vida. E isso sim que vai gerar o resultado qual você quiser. Que seja emagrecer, comprar um carro novo, trocar de trabalho, ganhar mais, ganhar na loteria, encontrar o homem dos sonhos. Não interessa nem qual é teu sonho. O que eu te ajudo é exatamente materializar. Eu não preciso saber qual é teu sonho, porque existe um passo a passo para isso. Então, mesmo que você não acredite, funciona? Funciona. Mas agora eu quero falar para você que fez essa pergunta e para você que também se questionou, será que vai funcionar para mim? Agora eu quero olhar no teu olho e te dizer, como mestra da cocriação, por que você tem essa dúvida? Eu nem acredito muito, mas sinto que há algo aqui dentro, presta atenção. Porque o que eu vou te explicar agora não depende de fé, não depende de acreditar em mim, não depende de espiritualidade, depende de como o cérebro humano, o inconsciente e o corpo funcionam. Primeiro argumento, o holococriação funciona, mesmo quando você não acredita. Por quê? Porque o inconsciente não opera por crença consciente, ele opera por repetição. Bingo! Nós temos um método onde você tem uma metodologia cientificamente comprovada para repetir durante 90 dias, faça chuva ou faça sol. Ai, mas eu tô sem internet, não interessa. Ai, mas eu não consegui entrar hoje, não interessa. Meu computador caiu na água, não interessa. Acabou de ter um temporal, eu não tenho celular e nem internet, não interessa. Todos esses mimimis já foram desbancados. O holococriação não depende do celular, nem da internet, nem do teu computador, só dos teus neurônios, da tua vontade de mudar. Esteja onde você estiver, nas condições que você estiver, dentro de um avião, ou seja o que for, você tem uma ferramenta, uma técnica diária que você decora, que não precisa de internet, computador, nem celular. Isso é ciência. É o teu inconsciente, é como o corpo funciona. Então, o primeiro argumento, ele não opera pela tua crença de acreditar ou gostar de mim. Ai, Elaine, eu não gosto de você, não te suporto. Não tô nem aí. O problema é teu. Tu quer mudar de vida? Então me suporta, me engole. Sabe aquele famoso engole? Engole, suporta. Eu suportaria qualquer idiota se ele mostrasse o caminho para eu mudar a minha vida. Eu engulo ele, mas eu vou mudar a minha vida. E se mudar a minha vida e ter aquilo que eu desejo, precisa suportar aquilo que eu não gosto, eu vou suportar o que tiver que suportar, mas eu vou mudar a minha vida. Então, o holococriação não depende de você gostar de mim, dele ou acreditar. Ele funciona por ciência, por espiritualidade, ele opera por repetição, estímulo emocional e estado fisiológico. E é exatamente nisso que o método atua, reorganizando o sistema nervoso, os circuitos automáticos que criam a sua realidade. Segundo argumento, você não precisa acreditar para o teu cérebro mudar, porque neuroplasticidade não é opinião, é ciência. E toda vez que você repete uma experiência interna, com emoção e com atenção, novas conexões neurais são criadas, independente da tua fé. Quer mais um argumento? Se acreditar fosse pré-requisito, terapias funcionariam apenas com pessoas otimistas e não funcionam. O que muda o cérebro é exposição dirigida, treino emocional, repetição estruturada, exatamente como no treinamento holococriação nós fazemos. O que trava a tua vida não é falta de crença, é excesso de padrão. O padrão não se quebra com pensamento positivo, se quebra com reprogramação no corpo, da emoção e da resposta automática, que é onde a técnica Hertz atua. Você já acreditou em muitas coisas na vida e mesmo assim você sofreu. Então acreditar nunca foi garantia de resultado. O que gera resultado é método. É metodologia, é consistência e atuação nas camadas certas da mente. O holococriação não tenta convencer a tua mente racional. Ele passa o racional e trabalha direto no inconsciente, onde estão as crenças que você nem lembra e nem sabe que tem, mas que comandam 95% das tuas decisões. Mesmo quando você diz, não acredito, o teu corpo acredita, porque ele reage com medo, ansiedade,
culpa ou travamento. E isso prova que existe programas ativos e programas ativos e programa ativo pode ser reescrito. Então, o método funciona, porque não depende de você estar bem, não depende de você estar feliz, não depende de você acordar de bom humor, não depende de você gostar de mim, se você confia ou acredita em mim, ou se você é confiante, feliz, alegre. No pior dia que você quiser morrer, porque aconteceu tudo de ruim quando você acordou de manhã, você vai fazer a técnica. Ela funciona por repetição, por método, e não no teu achômetro. Ele funciona, inclusive, quando você está cansado, confuso, descrente, porque atua no estado interno e não no discurso. Você não precisa acreditar que o seu passado te reprogramou para que isso seja verdade. Basta observar os teus padrões repetidos. E padrão repetido é evidência científica de condicionamento. O holococriação funciona porque trabalha identidade. E identidade é o maior preditor de comportamento humano, muito mais do que força de vontade e desejo. Se força de vontade funcionasse, você já teria mudado, porque você já tentou muito. E o que falhou não foi você. Foi o nível da ferramenta que você usou. O método atua na coerência entre pensamento, emoção e ação, que é o alinhamento vibracional. E quando essa coerência acontece, a realidade muda. Muda como consequência, não como milagre. Você não precisa acreditar para sair do modo de sobrevivência. Você precisa regular o sistema nervoso. E isso é fisiologia, não crença. O holococriação foi desenhado para as pessoas que já tentaram de tudo e não funcionou. Exatamente porque ele não atua onde os outros atuam. Ele desce nas camadas profundas da mente e do corpo. E se você continuar esperando acreditar para agir, você nunca age. Porque o sabotador sempre cria dúvida. A decisão vem antes da convicção, não depois. Eu decido ser um holococriador, eu decido mudar de vida. A condição de como eu vou fazer isso, como que eu vou pagar, vem depois da decisão que move o mundo de que é isso que eu quero. Então, você já vive hoje uma realidade criada sem você acreditar nela. Então, a tua vida atual, a vida que você tem hoje, prova que criação acontece mesmo sem fé consciente. Então, o método funciona porque ele te tira do automático, ele te ensina a sustentar novos estados internos, até que eles virem padrão, como hoje é a minha vida, e padrão vira realidade. Você não precisa acreditar que merece para começar, porque merecimento é consequência de identidade reprogramada, não ponto de partida. Cada dia que você adia essa decisão, você reforça no inconsciente a identidade de eu travo. A identidade reforçada fica mais difícil de mudar com o tempo. E o mais importante, você não veio a esse mundo para sobreviver anestesiada. Você veio para viver. Você veio para experimentar, para criar, para realizar e morrer. Sem tentar reprogramar aquilo que te trava, não é desistir de viver? Não é desistência silenciosa? Você vai morrer sem ter vivido aquilo que você veio fazer nesse mundo? Então eu vou te dizer algo olhando no teu olho. Você não precisa acreditar. Você precisa decidir que chegou o teu momento, que o holococriação te escolheu. Qual é a lógica de 7 horas da noite, 6:30 da noite, você estar aqui numa live? Qual é a lógica de você passar uma semana estudando, se não é esta vibração que te escolheu para você realizar todos os teus sonhos daqui para frente? Chega, diga para você, eu decidi mudar, ninguém vai me parar. Chega, eu não aceito mais. É quando você bate na mesa e você diz, chega, eu não aceito mais essa vida. Você tem que dizer isso para você, chega! É o momento que você bate na mesa e você diz, eu não aceito mais isso. Se a vida é isso, eu não aceito, eu sou filha de Deus. Qual é a lógica de uma vida de privação, de dificuldade? Não! A decisão vem antes da confiança, vem antes do dinheiro, vem antes da condição. Colocar o seu nome na lista de pré-matrícula não é comprar um curso, é declarar para o seu inconsciente que você parou de negociar com o medo. E você começou a assumir a tua própria vida. É isso ou não é isso? Então grita bingo, é isso.
Eu decidi mudar, ninguém vai me parar. Então vamos lá, Elaine, me tornei seu fã do teu trabalho, e você vem, aquilo que você vem apresentando. Eu estou passando por uma fase difícil, com bastante ansiedade, e isso tem afetado a minha capacidade de tomar decisões. Na sua experiência, qual é o primeiro passo prático que você recomenda para recuperar clareza, segurança nas escolhas? Vamos lá, para que eu possa responder o maior número de perguntas, vamos para o ponto principal. Qual é o bloqueio? Aqui o bloqueio não é mental, ele é corporal. A ansiedade indica um sistema nervoso em alerta constante, geralmente programado em ambientes imprevisíveis, onde decidir era arriscado. Então você nasceu, você cresceu, você ficou adulto, mas a ansiedade está com você. A prisão emocional é o medo da escolha. E aí você carrega um sabotador, o excesso de controle mental. Você pensa demais porque o teu corpo não se sente seguro. Então, se você continuar assim, você vai ficar paralisado. E o holococriação é o primeiro passo. O primeiro passo é regular o corpo e a frequência com a técnica Hertz. E aí sim, você começa a controlar a ansiedade, zerar a ansiedade, começa a decidir com clareza. Então isso tratamos no holococriação. Entenda, eu acabei de falar. Todo mundo que está aqui, praticamente todos sofrem de ansiedade. Porque a ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que eu não sei que vai acontecer, é o medo do que eu não sei o que vem pela frente. Mas qual é o nosso papel? Nosso papel é ter fé, é decidir, é ter esperança, é acreditar. Acreditar é fé. Acreditar naquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que já é real. Então tome uma decisão. Tomar uma decisão errada é mais assertivo do que permanecer parado onde eu estou. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Ficar parado. Então decida. Porque mesmo que você decida errado, você vai movimentar energia, você vai movimentar na tua vida decisões, ações para agir. Então decida. Porque é exatamente isso que nós curamos, que nós tratamos quando você simplesmente eleva a tua vibração. Quando você sai da frequência parada, paralisada, para coragem, para decisão, para confiança. Isso é estado de consciência quando você elimina aquilo que te bloqueia. Foi? Com o treinamento do holococriação, eu vou poder me aprofundar mais nas técnicas para realizar em outras pessoas? Não. O holococriação não é um treinamento de formação em terapia. Com o treinamento holococriação, eu posso usar o conteúdo e as técnicas para aplicar em outras pessoas, para ensinar para o outro? Não. O holococriação, todo o conteúdo, todas as técnicas é 100% autoral meu. É crime você pegar o conteúdo, plagiar o conteúdo ou então tentar salvar as outras pessoas quando você é a única que tem que ser salva. Deveria sentir vergonha de fazer essa pergunta em primeiro lugar. Mas o holococriação não é um treinamento de formação de terapeutas. Ele é um treinamento de autoterapia, de autoaplicação. Então, se você quer ensinar para os outros, realizar em outras pessoas as técnicas, a terapia, a técnica Hertz, existe a formação de terapeutas. Para você ser um terapeuta da técnica Hertz, um psicanalista formado por nós, você precisa ser um holococriador. Então, de qualquer forma, você precisa ser um aluno do holococriação para se formar um terapeuta, um psicanalista no nosso método. Aí sim, com a formação de terapeuta, com a formação de psicanalista, você pode sim formar, ajudar e curar outras pessoas. O holococriação é um treinamento de autoterapia. Será que a colega está me chamando de mal educada? Ou ela está chamando quem fez a pergunta de mal educada? Porque se ela está se referindo a mim, eu posso responder para ela. Eu vou esperar ela se manifestar, porque eu adoraria responder essa colega. Não, é para mim. A colega acabou de responder. Resumindo, paga 2 cursos. Qual é a lógica de você fazer uma pergunta dessas numa aula de colegas de Holocine? Você que é abusada, você que é mal educada, você que está no lugar errado, você que acha que o mundo tem que trabalhar de graça para você, você que acha que um treinamento de autoterapia, que você ir no plantão médico, fez um cursinho de estudando medicina, você é médica.
Você acha que um profissional fazendo um curso de autoaplicação poderia aplicar as técnicas em outras pessoas? Está louca, maluca ou quem que você é? Você acha que um profissional que tem que curar suas próprias crenças, suas próprias doenças emocionais, poderia atender a tua filha? Poderia atender a tua mãe? Você colocaria um profissional fazendo um curso de autoterapia atendendo a tua mãe? Atendendo você? Atendendo os teus filhos? Só para você entender o quanto mal educada você é. E quem está no lugar errado é você. Você está no lugar errado de pessoas que querem aprender, que querem crescer, que entenderam que aqui tem seriedade, ninguém está brincando de casinha aqui. Então você se retira da aula, porque mesmo que você queira ser uma aula co-criadora, eu não aceito você como nossa aluna. Você tem que voltar para o final da fila. A vida tem que doer mais ainda nas suas feridas, para ver se você, na próxima vez, não tenha coragem de escrever besteira, porque aqui ninguém está brincando de casinha. Eu estudei para saber o que eu sei. Eu não estou aqui vendendo 2 cursos para você. É você que não sabe o que é a vida e nem o que está fazendo no mundo. Merece viver a vida miserável que você tem. Vai doer mais um pouco para você aprender, porque já está doendo. Porque ninguém em sã consciência responderia isso. KKKKK, quer vender 2 cursos. Vai ver que um estudante de cursinho pré-vestibular é um médico operando a tua mãe e tua filha. Só para você entender a gravidade do que você falou. Agora vamos lá com quem quer aprender. E você, mesmo que você queira, você não é aluna do Holo Cocriação. Porque você tira espaço de pessoas que estão aqui querendo mudar. E principalmente de uma equipe gigantesca de pessoas que trabalham incansavelmente dia e noite. Eu não brinco de casinha. Eu acho que você confundiu o treinador com um bando de pilantra lá fora. Então você entendeu qual é exatamente o lugar que você deve ficar. Se você achou que bastava entrar aqui e enfrentar uma treinadora que defende sua formação, o que faz e seus alunos, você está muito errada. Ok? Vamos lá. Eu não sei qual é a minha trava emocional até hoje. Essa pergunta revela exatamente a dissociação emocional. Essa pergunta revela dissociação emocional. O que significa? Em algum momento, sentir foi perigoso. Então, o inconsciente desligou o acesso às emoções. Ele desligou. Então, o que significa? A prisão é a desconexão de você. O sabotador, ele vai lá, poxa, eu não sei qual é a minha trava. Não tem como não saber, a não ser que você porte uma dissociação com a realidade. Você não vê a trava, porque você aprendeu a sobreviver sem sentir, sem continuar. Se você aprendeu a sobreviver, poxa, eu fui sobrevivendo, a vida foi andando e eu não sei qual é a minha trava. Mas sabe o que é mais incrível? No Holo Cocriação é o único método no mundo que você não precisa saber qual é a tua trava. Você não precisa, por quê? Porque trabalhamos com física quântica, com neurociência, com mudança de polaridade da mente. Mesmo que você não sabe, você não conhece a minha história. Eu nunca soube quais eram as minhas crenças. Eu nunca soube quais eram as minhas travas. As principais eu nunca soube. E é por isso que o método existe. Quando você conhece no Holo Cocriação, no Holocine eu contei a história. O Holocine e o Holo Cocriação existe. Porque eu não sabia quais eram as minhas crenças. E eu havia feito milhares de cursos, milhares de formação, e eu simplesmente não aceitava morrer fadada à pobreza, ao fracasso. Eu não aceitava. Eu nunca aceitei. Então eu precisava criar algo eu precisava criar algo que não existia no mundo. Algo que mesmo que eu não soubesse as minhas travas, as minhas crenças, eu teria o direito e eu conseguisse mudar. Por isso que é método. Mesmo que eu não saiba, eu tenho um método de repetição que eu vou mudar a minha mente, eu vou mudar as minhas conexões neurais, eu vou mudar as minhas emoções, eu vou mudar a minha frequência. Então, aqui, se você continuar assim, você vai viver sem direção na vida. Então, o que o Holo Cocriação faz, ele acessa essas travas, atuando no corpo e na memória emocional primária com a técnica Hertz. Então, mesmo que você não saiba, você vai descobrir. Os teus sabotadores, eles vão vir à tona. A cada aula, a cada técnica, nós temos ferramentas para identificar quais são as feridas ocultas. Nós temos protocolos para rodar dentro do curso, onde você vai identificando quais são os bloqueios, mesmo que você não saiba quais são eles, tá? Qual é a duração do treinamento?
A duração do treinamento do método são 4 meses, onde você roda toda a metodologia, você tem acesso a ele por 1 ano, né? Então, essa é a duração dele. Você paga por 6 meses, você paga pelo método, que roda ali dentro dos 4, 6 meses, mas você tem direito a ele por 1 ano. Nós te damos 6 meses a mais de acesso, dentro do valor que você pagaria por 6 meses, tá? Então, a duração dele é por 1 ano, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Já fiz várias vezes, várias técnicas para cocriar, vários cursos para cocriar, mudar o estilo de vida, mas nada realmente mudou. Então vamos lá. Vamos primeiro identificar. Essa pergunta carrega desesperança. Você tentou mudar sem mudar identidade. Se eu perguntar para vocês, quantos vocês já mudaram um pouquinho e voltaram a estaca zero? Quantos de vocês já se perguntaram, por que eu não consigo sustentar uma mudança? Você mudou um pouco, leu um livro, fez uma técnica, fez um treinamento, mudou um pouquinho, mas literalmente você voltou de novo a quem você era. Faz sentido? Por que você mudou um pouco? Fez várias técnicas para cocriação, conseguiu uma coisinha, mas não se sustenta, porque você não mudou a identidade. A técnica Hertz, Eu Sou a Mudança, aquilo que você foi experienciando nas aulas ao vivo, que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós temos a aula do 4º ciclo, é exatamente isso. São mudança de identidade, de autoimagem. Quando você não muda a autoimagem interior, você não sustenta uma mudança de frequência vibracional, você não sustenta. Então, o inconsciente, ele concluiu que esforço não vale a pena, porque a prisão emocional que você porta é impotência. Então, o sabotador, ele vai te trazer uma desistência silenciosa. Você sempre vai decidir, você sempre vai parar no meio do caminho. E isso nasce após repetidas frustrações. Se você continuar, você não tentará de verdade, né? O holo, ele reprograma identidade antes de comportamento, é ser para ter, quebrando o ciclo da impotência. Então é isso que nós vamos fazer com a metodologia, que é mudar a tua identidade. Para isso nós temos que criar uma nova autoimagem, né? E é o que nós fazemos principalmente no ponto Eu Sou a Mudança. Então a técnica Hertz nos 4 ciclos do holococriação já é estruturada para criar o teu novo eu, que é a tua nova autoimagem. Se você quer emagrecer e você tem uma imagem interna onde você é obesa, a imagem interna é um molde. A tua mente sempre vai voltar para o molde. Enquanto não reprogramar a autoimagem, e isso exige método, você sempre vai voltar para o molde. Imagina que eu quero prosperar, quero ficar rica, mas a minha autoimagem, minha imagem interior, a minha imagem interior é pobre. E quando eu me vejo inconscientemente, minha autoimagem é pobre. O que vai acontecer? Não importa o quanto eu me esforce. Dentro de mim, metaforicamente, existe um molde. O molde é quem eu sou. Não importa o que eu faça, a minha mente tem que voltar para o molde. Se no molde eu peso 100 quilos, eu posso estar com 50 quilos. Em 3 meses eu volto para o 100, porque eu tenho que voltar para o molde. O molde é o meu lugar, meu habitat seguro. É a semente. Não tem como uma maçã, plantar uma maçã e criar uma beterraba. É a mesma coisa, a minha imagem interna é quem eu sou. Enquanto você não mudar a autoimagem, reprogramar a imagem interior, que é o molde, você continua sempre voltando para lá. E é por isso que você sai, mas volta. Fechou uma venda, mas voltou a não vender. Até conseguir uns beijinhos na rua, mas voltou a ficar sozinha, né? Até conseguiu uma cocriaçãozinha, mas voltou para aquele mesmo lugar. Tentou ficar melhor de vida, mas voltou para a pobreza. Porque a autoimagem é o molde que toda a tua frequência vai seguir para dar forma, tá? Holococriação é gravado? Sim, é gravado, tá? O holococriação, ele é gravado e nós temos todo o nosso suporte, nossa estrutura de suporte, que é feito, então, ao vivo, em vários horários, que fica à tua disposição. Quanto mais você participar da programação com os nossos neuroterapeutas Hertz, né, que são as sessões de técnica, as sessões de protocolo, as sessões de dúvidas, as sessões de rodas de cura que a gente faz para que você possa ir lá, colocar a tua dúvida, falar com o Alô Angel, falar com o terapeuta, mais rápido é o teu processo, tá? Outra pergunta.
Vamos de novo para uma pergunta que apareceu aqui de novo, tá? Sou velha, isso é para mim? Eu vou abreviar a pergunta porque ela escreve um monte de coisa, tá? Quando você diz que você é velha demais, vamos identificar o bloqueio de novo, tá? O bloqueio oculto é a crença do tempo perdido. Uma programação que te ensinou que depois de uma certa idade, a vida entra em modo de velhice, em modo de espera. Essa crença nasce quando ao longo da vida você ouviu que sonho tem prazo, que mudança tem limite, que envelhecer é diminuir, que você não tem mais tempo para nada. Então a prisão emocional aqui é a desistência tardia. Nós temos um sabotador que finge maturidade, como eu falei antes, né? Ai, mas é medo? Tanto que você acha que não é para você. Então você age assim porque você acredita que não tem mais direito de ser feliz, não tem mais o direito de querer. O que você não está vendo é que enquanto você respira o cérebro, você é plástico. A todo momento, com 80 anos, com 90, com 100 anos, o inconsciente aprende e a frequência muda. Se você continuar acreditando nisso, você pode até sobreviver, mas você vai morrer sem realizar o que você nasceu para fazer, o que você nasceu para viver. A idade não trava a mente, o que trava é a crença. E no holococriação, nós trabalhamos exatamente aquilo que vem trazer a tua identidade co-criadora. Você não chegou atrasada, você chegou exatamente no início de tudo. No momento que você está pronta, antes você não estava, você nem conseguiria enxergar ou querer uma mudança total para a tua vida, tá? Vamos lá. Dá para manifestar, outra pergunta, dá para manifestar um valor, o valor para comprar o holococriação rapidamente? Vamos lá. Quando você pergunta se dá para materializar um valor rápido, sem nenhuma dúvida, se você ver os depoimentos dos colegas o tempo todo, né, nos comentários, você vai perceber pessoas que manifestaram muito dinheiro, seja R$10, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Tive um depoimento hoje de um dinheiro que estava perdido e a colega, no 4º episódio, ela desejou isso na última técnica e isso foi pago para ela, sendo que ela dava esse dinheiro por perdido, né? A outra que ganhou um dinheiro que nem imaginava. Então, quando você pergunta se dá para materializar um valor rápido, primeiro vamos identificar o bloqueio. O bloqueio oculto não é financeiro, é a urgência como fuga do medo. Porque em algum momento esperar foi tão doloroso e você aprendeu que só se sente segura quando tudo acontece rápido. A ansiedade, ela cria mais motivos para você ficar ansioso. Então essa programação, ela costuma nascer em histórias. O amanhã é incerto, o corpo entrou em modo sobrevivência, a ansiedade pelo resultado, você não está vendo, como é que eu posso dizer, a quebra de coerência, que é a ansiedade de querer com que, quanto mais ansioso eu estou, porque eu quero com que algo desesperador aconteça na minha vida, não vai acontecer. Não vai. Porque quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho a mais extrema ansiedade, eu travo o processo. Quando eu estou desesperado por algo, quando eu quero muito algo, mas se eu quero muito algo, eu não estou desejando intensamente ter, tudo que você deseja intensamente ter, querendo algo, não vai acontecer. Se anula. Porque querer é uma frequência de não ter. Então, automaticamente, você está desejando não ter aquilo. Então, você pode materializar algo rápido? Pode, mas você não pode colocar ansiedade pelo resultado. E é isso que o holococriação entende. É isso que o holococriação te ensina. Como que você vai limpar o medo? Como que você vai limpar a ansiedade? Como que você vai reprogramar isso na tua vida, que é aquilo que é predominante em você, que é isso que está trazendo todo o assalto, toda a briga, toda a traição, toda a vida miserável, todas as dívidas, todas as coisas quebradas, as coisas estragadas que estão acontecendo pela ansiedade, pelo desespero. Porque o universo só pode te dar a frequência que você emana. Isso é uma frequência, você sintoniza a frequência. E qual frequência você sintonizou?
a frequência do desespero. Então é como se você estivesse pedindo: Deus, eu quero me sentir desesperado todos os dias da minha vida. Me dá acontecimentos para eu me desesperar. Deus, eu quero sentir ansiedade todos os dias da minha vida. Me dá motivos de ser ansioso. Aí você poderia me perguntar: mas Deus não sabe o que é ansiedade? Não sabe. Ele te dá aquilo que você desejou. Se você tem neurônios, tem consciência, tem cabeça, tem cérebro, tem sinapses, tem neurônios, e Deus deu a você o livre-arbítrio de poder desejar e tomar decisões, e você, diante de todo esse poder que Deus deu a você e não para o universo, você está desejando ansiedade, por que o universo vai discutir com você? Ô, seu ser de luz, eu sou o universo. Só que Deus deu a você o poder de desejar o que você quer. Você passa 24 horas pensando em ansiedade. Você quer com que eu te dê algo diferente? Não estou entendendo. Deus deu uma cabeça com consciência para o universo ou para tu? Para ti, vivente? Para ti. Então quem tem o poder? Você? Cara, pelo amor de Deus, grita um bingo, que eu tô achando que ninguém tá entendendo. Tô falando grego. Ninguém tá entendendo. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Que a ansiedade que você está vibrando, que o desespero que você está vibrando, que você tem desespero, ansiedade, falta, escassez, dívidas, porque você está pedindo. Você está desejando 24 horas por dia. Você sabia que toda vez que você deseja algo para o outro, é para você que você está pedindo? Você entendeu que toda vez que você desejou com que o teu cunhado, a tua cunhada, a tua sogra se ferrasse, que o teu chefe se ferrasse, é você que se ferrou? Saiu de que boca? De que voz? De que pensamento? Como é que você quer com que aconteça com o outro? É para você. É para você. Não vai acontecer nada com o outro lá fora. Se foi a tua boca que falou, teu coração que sentiu, a tua mente que pensou, como é que você quer que a maldição que você deseja com que aconteça na vida do outro aconteça para o outro? Não vai acontecer. Vai acontecer com você. Já pensou alguém desejar o mal para mim e me pegar? Claro que não pega. É óbvio que não pega. Eu estaria morta se pegasse o mal das pessoas desejando o mal para mim. O mal que me atinge é só aquele que eu amaldiçoei e criei para mim. Ou falando, me sabotando, ou falando mal para o outro, querendo com que o outro se ferre, e nesse momento materializando a minha realidade. O que o outro te deseja não pega, a não ser com que você esteja na mesma frequência. Então, você tem que limpar a tua boca, curar as tuas palavras, curar a tua boca, aumentar a tua frequência, saber conscientemente desejar as coisas do jeito certo. E aí sim, você vai passar a cocriar conscientemente. Conscientemente é cocriar o carro dos sonhos, a felicidade, o dinheiro, e não inconscientemente todas as maldições que hoje você deseja com que aconteça com as outras pessoas, com o vizinho, com o teu chefe, com os teus colegas. E é isso que você vai entender, que aquilo que sai da tua boca cria a tua realidade. E a realidade que você está vivendo hoje foi criada pela tua boca, pelos teus sentimentos, pelas tuas angústias, pelos teus anseios, pelo teu desespero. Tudo isso criou a realidade que você tem hoje, então você pode mudar. Deus não deu consciência para o universo não pensa. O universo diz sim para aquilo que você está pensando. Porque Deus deu consciência a você. Deus deu consciência, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É poder de decidir as coisas que você quer. Então é o teu livre-arbítrio que faz você pensar angustiadamente em desespero. Tem alguém com um revólver na cabeça? Pensa agora que você é miserável. Pensa que você é um pobre coitado. Pensa, eu estou te mandando pensar que você não vale nada. Pensa que eu vou te matar se você não pensar um monte de coisa ruim. Tem alguém com um revólver na sua cabeça? Não tem. A não ser você mesmo apontando um revólver na sua cabeça 24 horas por dia. Mas ninguém está te mandando pensar. Ninguém está te mandando sentir o que você está sentindo. Ninguém no mundo tem o poder sobre você. Ninguém. Ah, mas meu marido me irrita. Você se irrita com ele. Ah, minha mãe me incomoda. Você se incomoda com a tua mãe. Ah, meu chefe
Me incomoda. Você se incomoda com o teu chefe e acabou. Você tem total responsabilidade sobre tudo que está na tua vida. Você não é responsável pelo que ele fala. Você não é responsável pelo que o teu... Nem tem controle sobre o que o teu marido faz. Mas como você se sente, sim. E como você se sente em relação a tudo isso, é a frequência que você está. Se você limpa essa frequência, você vai se irritar com os outros? Não, dane-se todo mundo. Dane-se todo mundo. É isso. Então você está no controle, ok? Você sempre está no controle. Você sempre está no controle. E aí você começa a entender que o futuro está nas tuas mãos. Quem você quer ser? O que você decide viver? Aonde você quer chegar? O que você permite viver e aquilo que você não aceita mais, ok? Como faço para cocriação? Como faço para cocriação? Como faço para cocriar? Acho que essa que é a pergunta, tá? O holococriação, ele ensina exatamente o passo a passo, a parte de pensar, de visualizar, do alinhamento vibracional. O fator determinante que materializa aquilo que você quer é um alinhamento vibracional. O alinhamento vibracional, ele nunca vai acontecer, ele nunca vai se alinhar enquanto você estiver bloqueios. O bloqueio é a crença, é a frequência baixa, são os sabotadores, são as emoções negativas, e isso que o método faz. O método vai desprogramar a tua mente em todas as camadas da mente. A camada da ancestralidade, de vidas passadas, aquilo que você herdou ao nascer, não importa o que você acredita. Se você não acredita em vidas passadas, você acredita em ancestralidade, para nós pouco importa. O que importa é que não importa de onde veio a herança, das crenças, do sabotador, da dificuldade que você tem. Nós conseguimos chegar, nós conseguimos limpar, nós conseguimos identificar quais são esses bloqueios, te libertar disso para que você possa elevar a frequência. Não existe aumento de frequência enquanto existem crenças e sabotadores, tá? Ok? Outra pergunta aqui. Me sinto perdida e confusa. Procrastino muito. O holococriação vai funcionar para mim? Eu acho que eu teria que perguntar o seguinte para você. Se eu continuar do jeito que eu estou, se eu continuar perdida, confusa e procrastinadora, se eu continuar mais 1 mês, 2 meses, 5 meses, a minha vida vai melhorar? Não, né? Então, o que importa se o holococriação vai funcionar ou não, se fosse o caso? Se você sabe que vai piorar a tua vida perdida, confusa e procrastinadora. Mas vamos lá. Quando você diz que você se sente perdida e que você procrastina, o que está oculto é o medo inconsciente da escolha. Porque decidir um dia na tua vida significou errar, decepcionar alguém, perder um amor. Então o teu corpo aprendeu que ficar confusa é mais seguro do que se comprometer. Então essa programação costuma nascer muito cedo. Quando você ouviu frases do tipo, você não sabe aquilo que você quer, ou você viveu num ambiente instável, onde escolher trazia tensão, e isso virou uma prisão emocional chamada medo da decisão, com um sabotador de adiamento crônico. Então você age assim porque o teu sistema nervoso entra em alerta sempre que você precisa tomar uma decisão, assumir uma direção na tua vida. A mente cria confusão para te proteger. Se você continuar aonde você está, se você continuar exatamente confusa, procrastinadora, com medo, você vai melhorar a tua vida ou só tende a piorar? A tua vida vira um eterno rascunho. Uma vida totalmente bloqueada, travada e parada. Por isso que você é procrastinadora. Então, o holococriação, isso é reprogramado no corpo e no inconsciente com a técnica Hertz, trazendo segurança interna para decidir e sustentar escolhas. As escolhas que você tem, ter tomada de decisão, iniciativa, segurança, confiança. E nós criamos essas emoções de alta frequência, como eliminamos as travas que você mesmo identificou que você tem, tá? Outra pergunta. Já fiz de tudo e nada mudou. Por que funcionaria comigo? Essa pergunta ela não é uma dúvida sobre o método ou sobre a Elaine. Eu não estou aqui brincando de casinha. Eu não estou aqui vendendo cursos, como a colega infeliz falou. E eu não baixo a minha cabeça para ninguém. Porque se vocês acham que eu sou o tipo de treinador lá fora que baixa a cabeça para aluno, eu demito aluno.
Eu demito aluno. Se eu entender que você está aqui enchendo o saco, incomodando a turma, que quer crescer, que quer se curar, que quer progredir, eu te demito, eu devolvo o teu dinheiro para te tirar da turma. Por quê? Porque aqui eu sou tua treinadora e você não vai sair falando mal de mim lá fora por incompetência tua, por não ter assumido a tua responsabilidade sobre a tua vida. Porque normalmente um aluno vítima, ele só precisa de um novo vilão para sua novela mexicana. E agora ele quer culpar a Elaine pela situação que está a vida dele. Isso aqui é um método científico. E se funciona para todas as pessoas lá fora, por que não funcionaria para você? Então, essa pergunta não é dúvida sobre o método. É uma identidade inconsciente construída pela repetição da frustração, onde você tentou, se esforçou e você não viu resultados. E aí você criou uma crença: comigo não funciona. Essa crença nasce quando você ouviu promessas, quando você acreditou, quando você se entregou, quando você se sentiu enganada. Então, o inconsciente decidiu que esperar menos dói menos. Você carrega a prisão emocional do fracasso aprendido. Desistir antes de começar, vibrando derrota antecipada. Você não está vendo. Eu vou mudar a forma de explicar. Você está vendo que tudo que você faz dá errado? Você não está vendo que entra em tudo já esperando não dar certo? E o campo confirma. Se você continuar assim, você vai trocar a todo momento de rota, de caminho e nunca vai chegar em lugar nenhum. Não é sobre o livro que você leu, aquilo que você escolheu, é sobre você. Agora, se você quiser mudar essa realidade, se você quiser mudar quem você é, e não é sobre o holococriação, ou sobre mim, ou sobre o curso, se você está cansada de ser essa pessoa que você é, e você quer mudar a tua vida por você, no holo, essa identidade é reprogramada, quebrando o circuito neural da derrota e instalando referência de sucesso sustentado. Mas nem todo mundo quer mudar. Nem todo mundo quer essa reprogramação. Muitas das pessoas que estão aqui, elas querem com que alguém faça algo por você. E essa é a única coisa que nessa encarnação Deus não permite com que ninguém faça por você. Eu não posso entrar na tua cabeça, dentro da tua cabeça e mudar toda a programação e memórias que estão lá. Eu posso te dar um manual para que você saiba exatamente onde entrar, que porta abrir e como limpar a casa, como faxinar, mas é você que tem que fazer por você, porque é a tua vida, porque é a tua reprogramação. E é lindo, é lindo, é lindo. Uma criança de 8 anos consegue fazer isso, uma criança de 5 anos consegue, tanto que a gente tem o Holo Kids. Então imagina você com 40, com 50 anos, eu não vou conseguir. Meu Deus, cala tua boca, porque é mais difícil viver uma vida miserável. Uma vida que você não tem dinheiro para ir no mercado e comprar aquilo que você quer comer. Isso que é difícil. Tenha vergonha na tua cara. Difícil é viver uma vida de limitação. Difícil é você não ter dinheiro para fazer aquilo que você quer, para comer aquilo que você gostaria de comer. Isso é difícil. Fazer o que tiver que fazer para viver uma vida incrível é aquilo que você veio fazer nesse mundo. A porta não está aberta. A porta precisa ser aberta. Por trás de uma pergunta, eu não tenho dinheiro, como eu vou fazer? Por trás da pergunta existe a crença profunda de escassez e de autoproteção, muitas vezes herdada do sistema familiar, onde dinheiro significou briga, medo, perda, humilhação. E você aprendeu que investir em você é perigoso. O outro vale mais do que eu. Eu prefiro comprar algo para o meu marido do que para mim, burra, ignorante. Ele tem a vida dele e você tem a tua vida. Eu prefiro comprar para o meu filho. Ignorante. O teu filho só vai ser feliz se tiver uma mãe feliz. Enquanto você tenta comprar algo para ele e você continua medíocre, você continua na escassez, na procrastinação, toda bloqueada, com culpa, triste, angustiada, porque não está investindo em você. Qual é a lógica? Essa programação começa cedo quando você ouviu que dinheiro é difícil. Não mexe com isso. Ou você viu adultos vivendo tensão financeira. Virou a prisão emocional do medo de perder.
E principalmente, a crença de que você não merece. A primeira pessoa que tem que se curar, a primeira pessoa que tem que se tratar é você. Para que você possa dar uma esposa melhor para o teu marido, uma mãe melhor para o teu filho e poder ajudá-lo. Mas você só vai poder fazer isso quando você se ajudar primeiro. Então tá errado. Primeiro você. E é primeiro colocamos a máscara de oxigênio em nós. Se eu tentar colocar a máscara no outro, eu morro primeiro. Então eu coloco em mim para salvar o outro. Eu curo eu primeiro para poder curar o outro. O que adianta você curar o teu filho se você está doente, morrendo? Doente de tristeza, vivendo na angústia, no desespero, o que adianta? Você age assim porque você acredita que se proteger é segurar. Se você continuar assim, o dinheiro sempre passa, mas não fica. E é exatamente no treinamento que essa relação é programada, reprogramada em camadas profundas de merecimento e frequência financeira com a técnica Hertz, ok? Outra pergunta para a gente poder finalizar. Entendo tudo, mas eu não consigo sustentar. A minha contribuição aqui é dizer que o ponto cego é acreditar que entender muda comportamento. Entendo tudo, mas não consigo sustentar. É óbvio. Entender tudo que eu estou falando não muda a tua vida. Não coloca dinheiro no banco. Entender tudo que eu estou dizendo não significa nada. Não importa para nada. Porque não é entender que vai mudar a tua vida. É quando você ser o que você aprendeu que vai mudar a tua vida. O ponto cego é acreditar que entender muda comportamento. Quando, na verdade, o comportamento nasce do corpo e do hábito emocional. Então, essa programação costuma surgir quando sentir foi perigoso. Então, pensar virou uma forma de sobreviver e você se tornou alguém muito consciente, mas desconectado do corpo. A prisão emocional é saber sem integrar, e o sabotador que bloqueia isso está na tua cabeça. Enquanto o conhecimento que você tem não descer para o comportamento e se tornar ação, comportamento de acordo com aquilo que você quer, não importa o quanto você sabe. Você não está vendo que age no automático porque a identidade antiga ainda comanda o corpo? Se você continuar, você será alguém que explica bem, que sabe tudo, mas é miserável, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar as contas. O que você sabe não paga as tuas contas. O que paga as tuas contas, que aumenta o teu dinheiro, que traz prosperidade, que traz dinheiro, que traz abundância, é o que você faz com aquilo que você sabe. Cada aula, cada conhecimento, cada bingo tem que se tornar um comportamento. O que muda a tua vida é uma soma de comportamentos de acordo com o que está no coração e no pensamento. Entendimento precisa virar identidade por repetição, por sabedoria. Tem pessoas com muito mais conhecimento do que eu que não têm o que comer no final do dia. Qual é a diferença entre eu e eles? O que você faz com aquilo que você sabe. A vida é o que você faz com aquilo que você sabe. Enquanto que está aqui, não passar pelo corpo e se tornar comportamento. Comportamento de rico, comportamento de abundância, comportamento de alguém saudável, comportamento de alguém magro. O que adianta você saber que tem que emagrecer, que tem que fazer dieta, se você come igual um porco, uma porca? Você come igual uma porca. Você se comporta igual uma porca. O que adianta você entender o que é emagrecimento? Você só vai ser magra quando você se alimentar como magra. Quando você comer como magra. O que adianta você entender o que é ser abundante se no final do dia você vibrou escassez em tudo? O teu vocabulário, o teu comportamento, o teu sentimento, as tuas ações é tudo medíocre, escassez, escassez, escassez. Se eu estou vibrando escassez, você tem mais escassez. Então o conhecimento não funciona para nada. É o que você faz com ele que muda a tua vida. Ok? Vamos para a última, que eu queria responder de fato muito mais. Sempre escolho pessoas erradas. Sou traída, não sou escolhida. Abreviando a pergunta. Essa pergunta revela uma programação. Vocês estão rindo da porca, né? Me escapou aqui a porca, mas é verdade. Come igual uma porca e quer ser magra. Eu tenho que comer igual magra? Espera aí, vamos pensar o seguinte. Ser para ter.
Se eu quero ser magra, eu tenho que agir como se eu já fosse. Então, se eu fosse magra, como que eu me comportaria? Se eu tô comendo igual uma porca, eu tenho um resultado. Se eu tô me comportando, eu tenho que pensar nisso. Se eu já fosse saudável, como que eu me comportaria? Enquanto aquilo que eu quero não passar pelo corpo, eu continuo cocriando mais daquilo que eu estou hemocentizando. Vai para o futuro e pergunta: se eu já tivesse encontrado a minha alma gêmea, que me ama, que me respeita, que me deseja, meu grande amor, como que eu me comportaria? E eu vou me comportar, eu vou vibrar, eu vou sentir, eu vou como se já fosse. E isso vai equalizando os teus comportamentos, o teu sentir, tá? Vamos voltar aqui. Sempre escolho pessoas erradas e sou traída. Vamos lá. Vamos primeiro identificar por que dessa pergunta. Essa pessoa que fez a pergunta, ela tem uma programação afetiva antiga, onde o amor foi instável e ela aprendeu que ela precisava aceitar isso para não perder, confundindo tensão, pessoas erradas, uma vida tensa com amor. Isso nasce principalmente na infância, onde ela foi abandonada, viveu com frieza, com amor condicionado, e isso virou uma prisão emocional de carência, com um sabotador de autoanulação. Então você vibra medo do abandono, e aí você fala que tudo bem, afinal de contas, quando todo mundo, afinal de contas, é pior ficar sozinho. E isso simboliza parceiros que confirmam essa crença. Então eu vibro medo, eu vibro abandono, fala que está tudo bem quando não está. E na verdade chora e teme ficar sozinha. Então isso vai criando um campo magnético, um campo de vibração, onde atrai essas pessoas que confirmam a crença, né? Que ela já só atrai pessoas que traem, pessoas que abandonam ela e que encontram as pessoas erradas. Então, a dúvida que eu tenho é aquilo que eu estou afirmando, é aquilo que eu estou cocriando. Se continuar, a história se repete com outros nomes, só muda o ator, mas a história continua se repetindo. Então, eu tenho que reprogramar a minha identidade amorosa e o merecimento precisam ser reprogramados em camadas profundas, que são níveis que o holococriação consegue adentrar, consegue chegar com precisão para poder mudar a frequência relacional. E aqui, trabalhando com o pilar relacionamento, tá? Eu vou para mais uma pergunta, porque eu vi ela várias vezes aqui no comentário do chat, mas também chegou anteriormente, tá? Tenho ansiedade, tenho AVC, tenho traumas, tenho problemas de saúde. O holococriação vai funcionar? O holococriação é para todos os pilares, tá? Todos os pilares. É tanto para quem quer alma gêmea, quem quer descobrir o propósito de vida, para quem quer saúde, para quem quer dinheiro, para quem quer o pilar familiar. Então, primeiro, o holococriação é um método. E como ele é um método que reprograma crenças, que muda a frequência vibracional, logicamente que ele é a base para tudo que você quiser se tornar, ser, ter ou fazer. Ele é a base para qualquer coisa, desde que você trocar de carro, você ter o perdão dos teus pais, você se reconciliar com a tua família, reconquistar o teu ex, te separar ou até mesmo encontrar uma alma gêmea. Então, quando você faz essa pergunta, o ponto cego aqui é achar que o problema é só físico, quando na verdade o corpo está expressando um estado emocional antigo de ameaça constante. O que adoece o nosso corpo não é um sintoma físico, é um sintoma emocional. Então, o holococriação vai trabalhar, né, no sintoma emocional. Essa programação, ela costuma começar bem cedo. Às vezes, ainda na gestação da mãe, quando você viveu medo, viveu tensão, viveu insegurança, e o corpo de você, bebê, aprendeu que o mundo não é seguro. Então, a prisão emocional aqui da sobrevivência é exatamente o corpo em alerta, então o corpo vai adoecendo. O corpo que libera estresse com padrão. Então você age assim porque o sistema nervoso ele nunca desliga e vai adoecendo. E se continuar, seguirá na somatização, somatizando. Então, reprogramar o sistema nervoso, criar segurança interna, reorganizar a frequência corporal é o que a técnica Hertz, através do nosso método, vai ajudar
a fazer com que o corpo volte em equilíbrio, tá? Então, o que nós fazemos? É a reprogramação de frequência. Para isso, eu tenho que mudar as tuas crenças, mudar as tuas prisões, as tuas emoções negativas e mudando toda essa programação para positivo para poder elevar a tua vibração e aí sim você tem poder de pensar e de criar, tá? O holococriação de sonhos e metas, que é a reprogramação de frequência vibracional, ele é o treinamento avançado de Holocene. Ele tem um custo, ele não é de graça, o Holocene é de graça, né? Ele tem um valor e é para aquelas pessoas que decidiram, que realmente querem mudar, que sabem agora qual é o manual da vida, sabem o passo a passo, decidiram mudar, decidiram realmente ser um sucesso, né? Ser um exemplo, ser realmente a felicidade, digamos assim, né? Para sua família, para as pessoas que você ama, realizar os teus sonhos. Você entendeu, cara, eu não aceito passar por essa vida sem realizar os meus sonhos. É para você que realmente entendeu como reprogramar a tua mente, como entrar no controle das tuas emoções, como realizar os teus sonhos, e é tudo isso que nós fazemos no holococriação, tá? O holococriação, ele tem um método de 4 ciclos de reprogramação mental. Nós começamos com a desintoxicação da mente, que é o nosso ciclo 0. Depois nós temos a desprogramação, a reprogramação da mente, toda a programação de uma nova realidade e todo o processo de harmonização, que é onde tua vida entra em harmonia com o universo, tá? Olá, eu sou Isabel Cristina Tomazella, tenho 66 anos, moro em Franca, São Paulo e sou holo 16. Antes de me tornar uma holococriadora, eu era uma pessoa que acreditava na vida, no potencial inerente de cada ser humano, acreditava que a gente pode conquistar, sempre acreditando na lei da atração, porém subestimando meu próprio potencial, acomodando na minha vida mais ou menos e levando, empurrando com a barriga. Aí um dia eu assisti um podcast da Elaine e fiquei maravilhada, emocionei muito com sua história. Depois eu entrei para o Holocene, tive a oportunidade e fiz. Ah, que maravilha, experienciei, nossa, emoções incríveis. E vi o quanto que a gente pode, eu senti o quanto que eu sou capaz de ser mais e ter mais. E entrei para o holococriador. Através das técnicas diárias, eu vejo que eu estou mudando, mas é muito visível em mim. Eu estou mudando, a cada dia sentindo mais coragem, mais força, acreditando que eu posso, que os meus objetivos estão bem próximos, me sentindo melhor, me sentindo a poderosa, a rica, vivenciando a cada dia isso. Sentindo que eu posso, porque quando eu falava em dinheiro, riqueza, até pelas crenças limitantes, eu colocava uma barreira. Então eu vi que eu também posso. E a cada dia eu estou mais forte, eu estou mais corajosa, eu tenho mais a certeza de estar no caminho certo. E o que eu posso dizer às pessoas que essa é uma oportunidade incrível para nós resgatarmos tudo isso de dentro de nós. Porque esse potencial está aqui, apenas bloqueado pelas nossas crenças limitantes. Mas nós podemos mais. Então façam esse curso da Elaine. A Elaine, olha, está dando de mão beijada. Ela estudou tanto para isso e nós temos isso aí, passo a passo de como conquistarmos tudo isso. Isso é uma oportunidade que cada um de nós tem de fazer o melhor por nós mesmos. Entra no curso da Elaine porque é fantástico. Você vai conseguir ter essa vida incrível, que eu já sinto que eu estou no rumo, que eu estou nessa energia, porque todos nós somos dignos de vidas incríveis. Eu sou digna de uma vida incrível e preciso e vou conquistar. Meu nome é Gisele Souza, eu tenho 40 anos e moro no Rio de Janeiro. A minha jornada com a Elaine começou em agosto de 2022, quando eu estive num evento presencial em São Paulo, do Marcos Strider, onde a Elaine Ourives levou uma palestra incrível e eu nunca tinha ouvido falar de Elaine Ourives. Naquele dia, a ferramenta que a Elaine aplicou ali ao vivo no palco mexeu com alguma
coisa dentro de mim. E a partir de então, eu passei a acompanhar os conteúdos da Elaine, tanto no Instagram como no YouTube. Eu passei a entender que tudo que a Elaine falava vibrava e tinha muito a ver com tudo que eu acreditava, mas que eu ainda não tinha conhecimento, né? Sobre as ferramentas, sobre a ciência por trás de tudo que a Elaine ensina. A partir de então, eu comprei o Holo Cocriação, eu sou Holo 10, e a partir da vivência das técnicas, a partir do conteúdo, eu comecei a enxergar um mundo totalmente diferente. Eu, na época, vivia um casamento que já estava falido, um casamento que me fazia sofrer, um casamento que, por conta das coisas que aconteciam, eu me descobri com uma tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que passou a me sacrificar muito, seja fisicamente, seja de saúde. Com tudo que a Elaine passou a ensinar, né, no Holo, eu comecei a dizer não para as coisas que me faziam mal, para as coisas que me colocavam para baixo, para as coisas que me adoeciam, para as coisas que me deixavam escassas, para as coisas que eu não suportava mais viver. Em janeiro de 2023, eu ganhei uma cirurgia plástica completa, uma coisa que eu jamais poderia imaginar, que não era uma meta, né, plausível para mim, e eu ganhei. Eu coloquei silicone, fiz lipo, fiz abdominoplastia. Hoje eu tenho o corpo dos meus sonhos. Isso foi uma cocriação a partir de tudo que eu aprendi com a Elaine. Eu terminei meu relacionamento, passei por aquele caos, né, que o próprio Holo ensina que a gente vai passar. E hoje eu tô na melhor fase da minha vida, eu tenho o corpo dos meus sonhos, a minha família, o meu filho tá transformado. Eu tenho um filho de 7 anos que se chama Enzo, que sofria muito com o relacionamento que a gente tinha em casa, no casamento. Hoje eu moro no apartamento perto da praia, do jeito que eu sempre quis. Lógico que a gente tem sonhos maiores. Hoje eu sou mentora de mulheres, hoje eu sou consteladora familiar e consigo transbordar tudo que eu aprendi com a Elaine na minha vida. Eu tenho certeza que tem muito mais me esperando. Eu usei um vestido preto de brilho no meu primeiro evento presencial que eu estive em São Paulo, e esse vestido eu cocriei no Cocriador Milionário de 2022. Em agosto de 2023, eu realizava o meu primeiro evento presencial para mulheres, e eu sou muito grata a Elaine. Elaine, eu te amo. Eu faço parte aí do Holocine como histórias que inspiram, e hoje eu ajudo crianças e mulheres, meninas, mulheres, crianças a vencerem o abuso sexual e a violência doméstica. Elaine, eu te amo. Oi, meu nome é Elaine Souza, eu estou com 36 anos, eu sou daqui da cidade de Paranaguá, Paraná, e eu sou do Holo 14. Como é que eu era antes do Holo 14? O meu objetivo foi para prosperidade. Só que eu, Elaine, antes do Holo, eu era uma pessoa travada para movimentos de dança, né? Então, toda vez que eu ia fazer técnica, eu não tinha esse movimento de sentir alegria, né? Do dançar, do pular. Eu não conseguia. Realmente, isso para mim é algo assim que era uma trava mesmo, né? Era uma trava. E eu já venho buscando esse desbloqueio há algum tempo, mas isso realmente, né, eu só consegui fazendo a técnica Hertz, fazendo o Holo 14, e consegui esse destrave. E aí ali fazendo, eu lembro que quando eu fui fazer o ponto da alegria, nos primeiros dias ali eu só chorava, né? Eu ia fazer o ponto, eu sou alegria, mas eu chorava demais. Mas eu fui determinada a fazer. E eu fui fazendo, e aí um determinado dia eu vi assim, eu não tô mais chorando, realmente. Aí eu consegui sentir alegria, eu consegui levantar, eu consegui dançar, e houve essa destrava, sabe?
E aí houve oportunidade também de estar no Co-Criador Milionário, que foi uma cocriação, né? Foi a primeira vez que eu fui, eu não conhecia como é que era, mas ali eu visualizei que eu estaria lá próximo ao palco, dançando, muito feliz, muito alegre, dançando. E realmente se materializou, realmente aconteceu, né? Eu fui no Co-Criador Milionário e ali nos movimentos de dança, o apresentador, a Elaine, a Jaque, ensinando esses movimentos que foram importantes para mim, eu aprender os movimentos. E aí aconteceu, um dos dias houve uma movimentação e eu estava próximo ao palco e houve o resgate de uma criança interior de liberdade. Eu sentia liberdade, eu consegui sentir alegria, e eu pulava, eu dançava, né? E de lá para cá, não tem mais trava nenhuma dessa tristeza, dessa trava que me deixava, né, paralisada. Hoje eu faço a técnica, hoje eu consigo, eu tenho esse movimento, essa alegria de dançar, né? Então eu recomendo demais, né, você sentir, eu recomendo demais as pessoas sentirem essa liberdade, né, sentir essa alegria pela vida, sentir, e aí assim a vida começa a fruir, você sentindo a alegria e a liberdade. Eu amei demais esse movimento que agora eu tenho, né? Que antes do holo eu não tinha. Olá, eu me chamo Bruna Letícia de Castro. Eu tenho 39 anos e sou aqui de Franca, interior de São Paulo. E sou holo 16, com muito orgulho e muito amor. Quando eu busquei o holo Cocriação de Sonhos e Metas, eu vivi uma situação de extremo desespero para entender o que eu estava fazendo com a minha vida, que ela não saía do lugar. Por mais que eu prosperasse, entre aspas, por mais que eu conseguisse evoluir, fazer cursos, sempre tive um propósito incrível, eu vivia com uma questão muito ridícula com o dinheiro. Naquela situação sempre de gata borralheira mesmo, sabe? Cinderela mesmo. Eu nunca consegui me enxergar. Eu vivia frustrada dentro de mim com uma situação, sentimentos de culpa, vítima, mágoa, tristeza, que enraigava no meu ser. E mesmo as pessoas dizendo que eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, animada, com uma desenvoltura incrível, boa em comunicação, eu não conseguia fazer a minha vida sair do lugar, eu não conseguia enxergar onde eu estava errando, porque eu vivia preocupada, fora a ansiedade desesperadora que sempre me dominou. Não dá para explicar em palavras o que é assistir cada aula do Holo Cocriação. O que é sentir em cada fala da Elaine a dedicação que ela tem em transmitir para o mundo aquilo que transformou a vida dela.